diferença entre a terapia tradicional, a terapia convencional e a hipnoterapia? Você sabe qual que seria as diferenças, as principais diferenças aí entre um e outro? Eu sou o Spider, hipnoterapeuta clínico esportivo e também instrutor de Mindfulness. E nessa nossa aula de hoje nós vamos bater um papo sobre essas questões, sobre essa diferença da terapia tradicional. Deixa eu marcar aqui para você, ó. Terapia tradicional, que eu coloquei aqui, ó, para facilitar para a gente, com a sigla TT, versus, tá, a hipnoterapia, que seria a terapia aí com a hipnose, que eu denominei aí de HP para facilitar para a gente. A terapia tradicional, essa terapia que nós conhecemos aí, que é utilizada aí por psicólogos, por psiquiatras e outros profissionais da saúde, que seria essa terapia, ela é pautada aí em terapia cognitivo-comportamental, em psicanálise, tá? Entenda essas duas modalidades que são as principais, tá? Que nós vamos entender como terapia tradicional. E a hipnoterapia, que vai ser a terapia utilizando técnicas aí de hipnose. Para você que não sabe o que é a hipnose ela visa manipular algumas variáveis. Manipular não, te auxiliar, na verdade, né? De maneira estratégica para que você utilize a sua imaginação, as suas crenças, a sua fisiologia, ou seja, a resposta do seu corpo e as suas experiências através dessas técnicas, onde você consegue o quê? Tirar a atenção de questões externas, questões que estavam te limitando, estavam te afetando, e focar 100% em você. E em cima disso aí você consegue ter a transformação, a modificação aí que você deseja. E agora eu vou elencar para você aí as principais diferenças entre uma e outra, para que você, de maneira inteligente, de maneira estratégica, comece a pensar qual seria a melhor opção para você, tá ok? Primeiramente, né, as terapias tradicionais, elas tendem a trabalhar a nível consciente, né? De modo a, durante as sessões, você conversar, você explicar para o profissional que está te auxiliando essas suas demandas, como que isso vem acontecendo, para que assim esse profissional ele consiga o quê? Te auxiliar a fazer algumas intervenções para que você consiga mudar esses seus hábitos, esses seus comportamentos, seja fumando, seja controlando a ansiedade, compulsão alimentar e qualquer outro problema que você tenha. Então eles funcionam pautado aí a nível de consciência. Então é um processo racional, né? Só que é muito interessante. Por que eu digo isso? Porque se você observar, para você modificar um hábito, um comportamento, você tem que mudar a nível emocional. Então esse é um dos motivos aí dessas práticas serem pautadas aí em longos períodos, né? Então dificilmente você consegue ter uma mudança efetiva, uma percepção de transformação desde o primeiro encontro. Em contrapartida, a hipnoterapia ela funciona a nível de subconsciente. Entenda nível subconsciente a nível emocional, tá? Então como que funciona? Você tem algumas camadas, né? Que é o nível consciente, subconsciente e inconsciente. A hipnoterapia, ela sai do consciente através de técnicas, né? Já que através da hipnoterapia ela visa rebaixar o seu fator crítico, que é essa capacidade de ficar racionalizando as coisas, e você consegue atingir o seu subconsciente. Chegando no seu subconsciente, que é a parte emocional, você consegue o quê? Mudar a sua comunicação. Então você passa a se comunicar com você de maneira inteligente, a nível estratégico, de modo que você consegue entender os seus comportamentos. Daí então você consegue ter resultados em menos tempo. Por quê? Você não está trabalhando a nível racional, você está trabalhando a nível emocional, que é onde estão as emoções aí, que vai facilitar o quê? A sua transformação de comportamento e de hábitos, tá ok? Então essa seria uma das principais diferenças aí entre a terapia tradicional e a hipnoterapia. Outra diferença aí que é bem significativa entre a terapia tradicional e a hipnoterapia.
A terapia tradicional, ela exige, né, que você se comunique, que você externe aquilo que você está sentindo. Inclusive, já tive esse tipo de vivência, esse tipo de experiência. Na transição da adolescência para a vida adulta, eu tive um quadro de depressão, né? Devido a essa cobrança que eu tinha excessiva sobre mim, querendo fazer faculdade, querendo arrumar um emprego logo, ter sido criado somente pela minha mãe. Então fui crescendo com um monte de coisa que eu precisava resolver. Então chegou no momento que eu não queria mais comer, só queria ficar dentro de casa, né? Falava com minha mãe que eu estava indo pro cursinho, que na época eu estava fazendo cursinho, buscando aí a seguir uma vida acadêmica. Não ia, né? Ficava vagando aí pela região de Minas Gerais, né? Meio que sem rumo. Se você já teve depressão, possivelmente você deve saber o que eu estou falando, né? E em cima disso, depois de um tempo, fui para um psicólogo, né? E o psicólogo, ele pauta também nessa terapia tradicional, né? Numa conversa com ele, ele falou que perguntou o que estava acontecendo, eu falei da forma que eu achava que deveria falar. Nesse processo ele falou que eu estava escondendo, né, escondendo algumas coisas, que eu não estava externando tudo, e de fato também, eu não estava colocando tudo para fora. Só que é uma coisa interessante, nem tudo que você sente você consegue externar através de palavras, né? Então alguns profissionais de maneira equivocada vão entender isso como se você não quer falar, quando na verdade você não consegue externar aquilo, colocar aquilo para fora de uma maneira eficiente. Então já tive essa vivência, inclusive até meio desgastante por causa disso, e possivelmente, né, se eu tivesse seguido uma linha diferente, igual eu sigo hoje, nessas práticas de hipnoterapia, possivelmente teria sido mais fácil. Mas vamos lá, retomando. A hipnoterapia, ela não tem essa necessidade, né, que a pessoa externe, fale aquilo que ela está vivenciando ali. Então, por exemplo, em uma mentoria, né, de hipnoterapia ou auxiliando uma pessoa, eu pergunto ela em relação ao problema, né, que ela está vivenciando ali, e em cima disso, eu auxilio ela para chegar no nível do subconsciente. Quando ela chega no subconsciente, ela vai manipulando as coisas de modo que ela consegue entender os problemas. E é aí que ela consegue mudança. Vou te dar um outro exemplo. Estava acompanhando uma garota, uma mulher, na verdade, e ela me relatou um problema de ansiedade. Então, se ela tem ansiedade, isso é a especialidade da casa, né? Então, é um processo razoavelmente simples, mas que exige um passo a passo. Então, se a pessoa executar o que é falado ali, ela consegue resolver. Então, eu iniciei com ela, com esse objetivo de auxiliar ela em relação à ansiedade. Ajudei ela a chegar no nível de atingir o subconsciente para que ela entendesse essas emoções. E o que eu pedi para ela durante essa sessão? Fulano, imagina o seguinte, imagina um botão. Nesse seu botão você vai adicionar aí tudo o que te causa ansiedade, né? Ela pegou, começou a imaginar e fomos avançando, inclusive indo muito bem. De repente, ela começou a ter uma abreação. O que é uma abreação? Uma descarga emocional muito intensa, né? Onde eu percebi que a respiração dela estava ficando muito superficial, ela estava ficando tensa. Então, daí em diante, eu interrompi, né? Pedi ela para focar na respiração, ela conseguiu relaxar. E o que ela fez? O que ela me disse aí após esse término, essa interrupção? Que a ansiedade dela, né? Quando eu pedi ela para imaginar nesse botão aquilo que causava ansiedade, ela imaginou uma situação de abuso, né? Então, diante disso, a ansiedade dela era causada por essas questões. Toda vez, né, que ela se sentia numa posição desconfortável, sendo assediada, né, ela tinha essas crises de ansiedade, né? Ela me falou isso? Ela colocou para fora isso? Não, ela me falou na sequência. Esse foi um dos motivos de eu utilizar essa técnica, só que depois que eu entendi, se mostrou ineficiente devido a esse caso, né? Que eu utilizei outras ferramentas, mas possivelmente também se ela tivesse me falado desde o início, né? A gente teria utilizado outro recurso. Mas ela não precisou me falar para que ela atingisse esse estado mental e conseguisse identificar algumas coisas. Então fica aí para você aí a importância de você ter mais recursos, de repente, a hipnoterapia para você resolver os seus problemas, sem a necessidade, muitas vezes, de na fase inicial falar para o profissional. Já que na fase inicial também tem o fator aí confiança, né? Às vezes você está iniciando, conhecendo esse profissional, querendo entender um pouco mais a metodologia, e você às vezes não se sente confortável em colocar para fora tudo aquilo que você vem
sentindo e as suas situações traumáticas aí que você vivenciou, tá certo? Vamos avançar mais um pouco. Tempo maior. Vamos lá. Você já viu como que isso funciona? Da pessoa relatar aí que ela já está indo para a quinta, sexta, sétima sessão com esse auxílio profissional devido a esse acompanhamento, esses meios tradicionais? E por que isso acontece? Pelo motivo acima. Consciente, né? Essas terapias tradicionais, elas buscam isso. Que a pessoa, a nível consciente, consiga obter a transformação. Modificando o comportamento, modificando os hábitos. Então, vou te dar um outro exemplo. A pessoa, por exemplo, ela tem um medo de barata, né? Então, qual seria uma estratégia aí através da terapia tradicional? Que essa pessoa, através de técnicas de dessensibilização, ela fosse se expondo de uma maneira controlada, de uma maneira gradativa, a essas situações, a esse medo que ela tem de barata, para que ela consiga perceber que ela consegue superar. Só que por ser a nível consciente, ela acaba tendo essa dificuldade de se expor a esse fator. Então, daí a interrupção, né? Da pessoa, às vezes, começar e parar, da pessoa, às vezes, fazer muitas sessões e não ter transformação. Por quê? A modificação é nível consciente, e a nível consciente, o medo que a pessoa tem, de repente, dessa barata é muito intenso. Então, por exemplo, se fosse através da hipnoterapia, a pessoa atingiria o nível subconsciente, responsável por essa questão emocional, entenderia, né, como que isso de alguma forma surgiu, né, para que ela consiga intervir. E ela começando principalmente, né, nessa parte mental, quando ela fosse se expor de uma maneira física, ficaria muito mais fácil, né? Daí, o tempo da hipnoterapia acabar sendo menor. Por quê? A pessoa ela se coloca num estado mental favorável para mudança, favorável para transformação, e a partir do momento que ela está lá, a nível de subconsciente, entendendo aqueles problemas que ela tem, ela consegue intervir. E é aí que não tem essa obrigatoriedade através da hipnoterapia desses processos muito, muito longos. Por quê? A pessoa entende que ela tem essa capacidade mental e ela começa o quê? A cada vez a ter mais independência nesse processo e obtendo a transformação que ela quer, tendo cada vez mais autonomia, né? Então, a terapia tradicional tende a funcionar num tempo maior e a hipnoterapia num tempo menor, em decorrência desses motivos aí que eu mencionei. Vamos lá. Dando continuidade. Racional é o processo aí que é muito utilizado aí na terapia tradicional, né? E funciona também fazendo referência aos processos anteriores. Por quê? As transformações que são buscadas através desse meio é através da lógica, é através do raciocínio lógico. Só que a transformação, a mudança está pautada o quê? A nível emocional. Então daí a dificuldade que a pessoa tem de raciocinar de forma lógica rumo a resolver aquele problema, porque aquilo é crônico, vem durando, né, por um longo período, e ela foi se condicionando, tornou aquilo um hábito e se tornou pertencente a ela, né? Então ela vai precisar mudar hábitos, mudar comportamentos, só que se ela não consegue entender a nível emocional para que ela vai fazer isso, ela tende a não executar. Inclusive eu fui num podcast e falei muito sobre isso. Por quê? Muitas pessoas não conseguem seguir um treino, seguir uma dieta, dar continuidade, ter a transformação corporal que elas almejam. Por quê? O treino e dieta é um processo muito lógico, é um processo muito racional. E a pessoa, quando ela começa a treinar, quando ela começa a ter uma rotina mais saudável, ela tá cheia de questões para resolver. A ansiedade, ela tem muitos traumas. Então acaba que o ambiente da academia, essa rotina, acaba desgastando muito essa pessoa. Então aí ela tem essa dificuldade de ter constância. Por quê? Ela precisa resolver essas questões emocionais, como a ansiedade, igual eu mencionei, para que ela consiga dar continuidade ao processo, né? E a hipnoterapia, ela tende a funcionar a um nível emocional. Quando você chega no seu subconsciente, você, de maneira independente, se você segue a auto-hipnose, você começa a se dar autossugestões, né? Sugestões para modificar o seu comportamento.
ou se você tem o auxílio profissional de um hipnoterapeuta te auxiliando aí na fase inicial, esse profissional ele vai ser o seu guia, te ajudando a atingir o subconsciente, que é responsável pela parte emocional, e ele vai te dar diversas sugestões positivas. Uma coisa que eu utilizo aí muito com os meus mentorados, né, seria a sugestão do local seguro, de um lugar seguro. Nesse lugar seguro que os meus mentorados criam para eles, né, eles vão adicionando diversas coisas positivas. Felicidade, confiança, alegria, através de sugestões. O que é felicidade para o meu mentorado? Eu não sei, mas ele sabe. Então, em cima disso, ele pega aquele sentimento bom, aqueles pensamentos, de modo que ele vai internalizando aquilo ali e transformando aquilo que ele quer transformar. Porque ele chegou no subconsciente e começou a se dar sugestões de transformação atuando aí a nível emocional. Tá certo? Gostou da nossa aula de hoje? Espero ter contribuído com você. Essas são as principais diferenças aí entre a terapia tradicional e a hipnoterapia. E eu deixo para você aí, ó, uma reflexão. Pense sobre esse problema aí que você está vivendo atualmente, né? Essa situação que você está passando. Isso vem ocorrendo mais a nível racional ou a nível emocional? E em cima disso, você começa a entender, a pensar qual que seria aí o melhor recurso para você utilizar, tá? Mas eu, particularmente, gosto muito da hipnoterapia, mas eu percebo que isso combinado tende a ser muito mais efetivo, que é muitas vezes o que eu faço. Então eu auxilio, de repente, a pessoa a atingir esse estado mental através da hipnoterapia e auxilio ela a mudar esses comportamentos também de forma prática através da terapia cognitivo-comportamental, através da psicanálise, através de técnica de mindfulness. Então essas ferramentas combinadas, elas tendem a o quê? A ser muito mais efetivas. Então não pense, né, em utilizar um recurso de maneira isolada, mas sim nessa combinação para que você consiga ter mais resultados do que você vem tendo e conseguir solucionar esse problema que você está vivenciando, ok? Espero ter contribuído com você através da nossa aula de hoje. Estamos aí em quase 20 minutos de aula. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que vai ser um prazer contribuir com você. Se você não se inscreveu no canal João Spider, aproveita e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço!